né? Reforçando, então, o agradecimento do professor Joerle pela sua presença, professora Ana, e ao professor Janir, que cedeu o lugar, mas dizer que a Prograde estava muito bem representada, que realmente estava em outra reunião de formação pedagógica docente, mas que a Prograde estava muito bem representada na pessoa do professor Janir. Eu havia me inscrito para fazer algumas perguntas com relação ao processo de acreditação e, assim, revendo mesmo esse histórico que nós estamos de trabalho desde um ano e pouco atrás, quando assumimos a gestão da Prograde, a professora Leila, que está de férias, por isso não pôde estar presente, o professor Jani, que também já estava na gestão da Prograde, Lucimar, diretora que está aqui presente. Um dos pontos principais que nós vimos prementes dentro da atuação da nossa gestão e desafiador foi justamente como acreditar a extensão, porque embora nós sejamos pequenos, nós temos mais de 40 cursos de graduação, né, comparado com a FMG, menos de um terço, mas de todo modo ainda é bastante desafiador e num momento que a gente tinha que definir o como fazer também e o crivo para qualificar a acreditação. Então, dependia muito dessa conversa junta com a Proesc, esse como fazer, e desde o primeiro momento o entendimento foi que esse crivo do que é realmente extensão para acreditar tinha que depender do registro na Proesc, na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, como vocês fizeram lá no UFMG. Desculpa, na UFRJ. E nesse sentido, então, foram sendo feitas várias reuniões com os coordenadores de curso, foi sendo discutido, e no Conselho de Graduação também. Algumas dúvidas, aos poucos, elas foram sendo esclarecidas ao longo do processo. Por exemplo, né, ainda não é um ponto pacífico, mas a questão de que não há necessidade de aumentar o número de horas do currículo, a carga horária curricular, para acreditar. O desafio nisso está justamente em conseguir ampliar nosso entendimento de que o aprendizado se dá também fora de sala de aula e que aquele conteúdo ele pode ser trabalhado não obrigatoriamente na forma de uma aula expositiva. Isso foi um ponto e tem sido ainda um ponto de discussão, de debate. E com relação à operacionalização, por exemplo, o que ficou mais próximo e, assim, para a implantação a curto prazo, seria a acreditação da extensão, da mesma forma como nós hoje conseguimos acreditar as atividades complementares. Então, não existe uma matrícula, mas existe um lançamento que é feito, validado, com base nos certificados que se apresentam. Então, cada coordenador de curso tem esses critérios. E no caso das ações de extensão, nós pensamos em abrir um campo no nosso SIGA, que hoje é o eCampus, para o lançamento dessas horas, mas desde que validadas pela Proesc. Aí, nesse ponto, eu tenho uma pergunta e também no ponto das disciplinas mistas. No caso do lançamento das atividades complementares, nós pensamos de incluir ACES, atividades complementares de extensão, como que vocês conseguiram trabalhar assim, para que nem todas as atividades complementares virassem extensão? Porque hoje a gente tem uma diversificação, que é justamente a finalidade, né? Das atividades complementares, experiências múltiplas. Então, assim, para não ficar somente no mecanismo de colocar a extensão do currículo, cumprir os 10%, como que vocês conseguiram, dentro de cada curso, esse debate para ver o quanto pode ser através de atividades complementares lançadas, cumpridas em extensão? E outra questão, aí é bem prática mesmo, com relação às disciplinas mistas. Nós chegamos a conversar isso aqui em algum outro ponto, no sentido assim, essa disciplina ela precisa estar registrada, as atividades são desenvolvidas dentro dela, na Proesc, mas ao mesmo tempo uma carga horária que já está lançada no currículo, no projeto pedagógico, na forma de disciplina. Como viabilizar no sistema, ou essa comunicação entre a Pró-Reitoria de Extensão e a de Graduação, e ainda com os projetos pedagógicos, o lançamento dessa carga horária sem duplicar. Foi uma questão bastante assim, conflituosa nas nossas análises e não chegamos ainda a uma conclusão. Mas eu acho que seria um ponto importante para a gente aproveitar da experiência da UFRJ
porque também é um caminho que, além das ACEs, pode ser mais próximo, mais real para a gente implementar. Então, na verdade, a atividade de extensão ela estava anteriormente dentro da complementar, antes do PNE. Então, quando a gente foi discutir isso por cada curso, a gente separou. A gente tirou a extensão da complementar e criou um grupo separado, um grupo chamado atividade de extensão, e um outro grupo, atividade complementar. E aí no outro grupo vai o quê? Monitoria, intercâmbio, sei lá, o aluno participar de um evento, o aluno participar de um curso, toda atividade que aquele curso considera como complementar ao seu ensino, está no grupo complementar. E o grupo de extensão está em outro grupo, que aí é aquele exemplo que eu dei aqui da enfermagem, né? Só a atuação dele de fato em ações de extensão. Então ele se matricula, mas ele cumpre atuando numa ação de extensão. Ou é um projeto, ou é um curso, ou é um evento. Atuando. A grande diferença é essa palavra, atuando, porque quando o aluno participa de um curso ou de um evento, participa como ouvinte, então ele conta para ele como atividade complementar. Quando ele atua naquele curso como monitor, dando aula, né, ou organizando um evento, então ele está atuando, então conta como extensão. Né? Então a gente separa os dois grupos bem distintos, né? Atividade complementar e atividade de extensão, bem distintos. Eu tenho aqui até o exemplo aqui da enfermagem, os dois grupos, se quiser que eu projete, não sei se precisa. A gente separou bem o que vai contar para ele como atividade complementar e o que vai contar como extensão. Né? Só complementando a minha dúvida, ela está relacionada, por exemplo, a esse exercício da carga horária de atividades complementares que tem um máximo. O que foi a nossa discussão? Então vamos supor que a gente tem 200 horas de atividades complementares, mas temos que acreditar na forma outros 10% de atividades de extensão. As atividades complementares, o que for lançado como extensão fora, que a gente também teve essa visão de que temos que criar um campo separado, mas ela compõe o todo das atividades complementares, tá entendendo? Vamos supor que os meus 10% seja 50 horas e que as minhas atividades complementares sejam 200. Vocês estão computando 200 e especificando 50 como cumprimento dos 10%, entende? Que ao todo a gente tem 200. Alô? Então, isso, você está falando isso porque vocês têm que informar o EMEC, né? O número de horas de atividades complementares. Né? Como a extensão estava dentro da complementar anteriormente ao PNE, e lá no EMEC não tem ainda um campo para preencher extensão, né? Quando você vai preencher no EMEC complementar, aí você soma as horas que ele está cumprindo como de fato complementar com as horas de extensão e preenche lá, porque o EMEC ainda não se adaptou a isso. Ainda não tem lá um campo separado para preencher a extensão. Né? Então, se a diretriz do currículo do aluno fala que ele tem que cumprir de complementar 100 horas, por exemplo, né? Então você vai somar o que ele fez de extensão com o que ele fez de fato de complementar, porque o EMEC não se adaptou ainda ao sistema. Entendeu? Então, pelo que eu entendi, as 100 horas, elas estão mantidas e somando mais a carga horária de extensão. Não está diminuindo das ACCs. Não, pode diminuir. Pode diminuir. E quando você for informar o EMEC, você informa as duas. O total. Informa as duas juntas. Uhum. Era esse o nosso entendimento. Assim. Quanto à disciplina mista, que você perguntou também, a disciplina mista, então, o nosso sistema teve que se adaptar a isso também, o nosso sistema da graduação, porque lá não tinha uma letrinha de extensão, vinha disciplina, aí tinha assim, prática, teórico-prática e prática, acho que era isso, 3 letrinhas, mas não tinha a letra E de extensão. Então, eles tiveram que incluir a extensão, né, para que o professor preencha, por exemplo, 60 horas teóricas e 30 extensão, naquela disciplina. Tá? Então, quando for contar as horas dos 10%, você vai contar só as 30 horas da parte de extensão, daquela disciplina mista. Não conta as 60 da parte teórica. Mas isso também teve que adaptar o sistema para fazer isso, que não tinha anteriormente. Entendeu? Do mesmo jeito, a disciplina de
Só ligar com uma questão.